graça e a paz do nosso Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Felizes por estarmos juntos nesta noite tão especial, onde o Espírito Santo tem uma porção da palavra, uma porção do maná celestial para cada um de nós. Para você que está em casa nos acompanhando, é uma alegria que você esteja nos acompanhando pelas redes sociais. O nosso desejo é que você estivesse aqui conosco presencialmente, mas como não é possível, é bom ter você aí também. Muito bem, antes que você abra a palavra de Deus, eu quero convidar para que nós façamos uma oração muito simples, muito singela, pedindo ao Senhor que nos ensine nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar a boa, agradável e perfeita obra que Ele tem para cada um de nós, nos ensinando. Fecha os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite tão especial aqui, nesta casa de oração, neste lugar santo, nós nos rendemos aos Teus pés e nos rendemos à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para nos ensinar, nos ajudar a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, que a Tua palavra atinja os nossos corações como uma flecha, Senhor, direto do céu. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui e oramos desde agora e sempre. Amém e amém. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo número 8. Algum tempo atrás eu estava em um momento de oração, em um cenáculo de oração, como era conhecido o lugar naquela igreja, e um irmão muito simples dobrou os joelhos do nosso lado e começou a orar, e a oração dele dizia a seguinte expressão: Senhor, eu estou aqui, sou tão simples como uma barata, como um mosquito, Senhor, eu não sou nada na Tua presença, Senhor, eu sou tão simples como qualquer coisa que existe por aí. E aquela oração foi me deprimindo tanto, eu falei: Jesus, eu não sou do mesmo time desse irmão. É claro, eu entendi a simplicidade daquela oração e é óbvio que o Senhor não releva, porque a simplicidade ela é extraordinária e é parte do projeto de Deus. Mas o que eu quero conversar com você nesta noite, em nome de Jesus, é que Deus se lembra de você. E o fato de Deus se lembrar de você, existe 3 propósitos extraordinários neste salmo. Deus lembra, Deus honra e confia. A palavra de hoje, ela deverá mudar a sua vida. Por quê? Porque ela é palavra de Deus, é poder de Deus, e a partir desta noite, você será impactado pelo Espírito Santo de Deus e pela forma como Deus lembra de você. Veja aí o que diz o Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a Ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu, somente Tu, construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos e para acabar com todos que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, olho para a lua, para as estrelas que colocaste nos seus lugares, logo penso: que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo e lhe deste glória, honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, colocaste e puseste todas as coisas debaixo do domínio do ser humano. As ovelhas, o gado, os animais selvagens também, os pássaros, os peixes e todos os seres vivos que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a Tua grandeza é vista no mundo inteiro. Olha que extraordinário este salmo. Este salmo não é um simples salmo. Ele é uma rocha. Ele é
um tutano espiritual. Ele é algo que nós podemos classificar como sendo o diamante dos Salmos. E eu tenho uma versão aqui um pouquinho popular, e eu quero que você ouça que essa versão diz assim: Senhor, nosso Deus, teu nome é incrível demais. O teu nome é conhecido no mundo inteiro. A tua glória, Senhor, reflete a tua grandeza e vai muito além do céu. Até as crianças e os bebês de colo reconhecem a força do teu nome. O Senhor cata qualquer inimigo, qualquer gente cheia de orgulho. Senhor, quando eu olho para o céu, eu vejo a lua, as estrelas, tudo que o Senhor criou, e aí eu penso: quem somos nós? Quem sou eu para Deus se importar tanto assim? Por que é que o Senhor cuida da gente desse jeito? E o salmista continua: mesmo assim, o Senhor nos fez um pouco menores que os anjos e nos encheu de honra e dignidade. Colocou tudo nas nossas mãos para que nós pudéssemos cuidar. Colocou os animais do campo, as ovelhas, os bois, os bichos selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que vive na criação. Senhor, nosso Deus, teu nome é maravilhoso demais em toda a terra. Esta é uma versão popular que se enquadra hoje na nossa realidade. Se você acessar agora o site da NASA, aquele telescópio, acho que é Hubble ou James, não sei bem o nome dele, mas se você acessar agora, aquele telescópio irá te mostrar, é claro, você não vai visualizar tudo colorido e de forma natural e etc., porque precisa de receptores especiais. Mas enfim, aquele telescópio te mostra a imensidão, a grandeza do universo. Uma grandeza extraordinária que hoje é possível visualizar através das mídias sociais, através dos grandes e extraordinários computadores e aparelhos que existem para isto. Mas quando Davi escreve este salmo, Davi está deitado no deserto, em uma noite extremamente especial, e ele olha para os céus e provavelmente contempla a lua, contempla as estrelas, mas naquele momento Davi não contemplava 10% do que nós contemplamos hoje. As galáxias, os grandes planetas, as grandes luas, os satélites extraordinários, tudo isso reflete a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para esta grandeza do Criador, que criou os céus e a terra, e observamos aquele irmão simples, com aquela oração simples, existe um contraste que às vezes é o que nós vivemos. Esquecemos de como Deus nos olha, esquecemos que Deus se lembra de nós. Mas olha, o lembrar de Deus não é o meu lembrar, nem é o seu lembrar. Aliás, quando nós olhamos para a ciência neuronal, nós não temos memória, nós temos sinapses, nós temos algo que guarda aquilo que é comparativo, e aí isso se dá o nome de memória, e nós nos lembramos, e é a linguagem que a neurociência usa, memória de longo prazo, memória de curto prazo, mas o ser humano não tem memória. Mas Deus não apenas tem memória, mas Deus se lembra. E o lembrar de Deus é decidir agir. Quando você lê na palavra de Deus, Deus se lembrou, Deus decidiu agir. Chegou o momento de Deus intervir em uma situação específica. O lembrar de Deus é quando Deus cumpre a promessa. Deus cumpre a promessa de uma aliança eterna que Ele fez com você. O lembrar de Deus é uma atenção especial. É quando Deus demonstra que Ele está focado em abençoar, em ouvir, em favorecer alguém em um momento crucial. Então, Deus se lembra, não é simples. Não é simplesmente Deus se lembra.
É a atenção especial de Deus, é um cumprimento da promessa de Deus, é uma decisão divina em te abençoar. Portanto, lembrar de Deus é um movimento prático, não aleatório, mas em direção ao ser humano que Ele tanto ama. Quando Deus escolhe lembrar, é um movimento prático em direção ao ser humano, e não apenas um pensamento como eu e você achamos e pensamos que Deus é. Portanto, nesta noite, olharemos, por exemplo, para o Pentateuco, Gênesis capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé. Depois de 150 dias, aquele barco extraordinário sobre as águas, aqueles animais, o barco já estava mal cheiroso e Noé já estava inquieto, e de repente Deus se lembrou de Noé. Aí quando você lê Gênesis 8, você fica pensando, será que Deus esqueceu de Noé? Não. Na realidade, naquele momento, Deus se levantou a favor de Noé e soprou as águas, e então começou uma nova dinâmica, começou um novo tempo, começou uma nova estação para Noé, para a família de Noé e para a humanidade. E olha o que eu vou te dizer nesta noite em nome de Jesus. Hoje Deus se lembra de você e sopra um novo tempo na sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus deixa isto muito claro. Ele se lembra, e assim como soprou naquele momento em que Noé estava conturbado, Noé estava pensativo, hoje o Senhor soprará nas nossas vidas algo novo, porque Ele se lembra, Ele nunca jamais se esquecerá de você. Gênesis 19, 29, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Deus olhou para Abraão, amou Abraão, mas Deus agiu a favor de Ló. Deus olha para você, ama você, e é por isso que Deus escolhe, é por isso que Deus lembra de abençoar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu filho, a sua filha, porque Deus lembra da promessa e da aliança que Ele tem por você. E se Deus lembra, Deus age a seu favor, e se Deus age a seu favor, as pessoas que estão à sua volta serão abençoadas por sua causa. Por sua causa. Isto é o lembrar de Deus, é uma atenção especial. Quando nós olhamos Êxodo 2:24 e ouviu Deus o gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Aqui Deus começa a agir a favor da libertação daquele povo que estava no Egito. Deus começou a direcionar, Deus começou a caminhar em direção àquele povo. Nenhuma promessa que Deus fez a seu respeito cairá por terra. Nenhuma promessa que Deus fez a seu respeito ficará esquecida. Nenhuma promessa que Deus estabeleceu para a sua vida cairá por terra, porque Ele é Deus que lembra de você. Ele lembra. Isso significa que Ele terá uma atenção especial para você. Ele decidiu agir, Ele decidiu olhar de forma especial no contexto em que você está passando. Deus se lembra. Quando nós olhamos nos livros históricos e proféticos, 1 Samuel 1,19, Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. E o Senhor lembrou de Ana, aquela mulher que chorava, intercedia, pedia filhos. E naquele dia que o Senhor agiu, Ana ficou gestante e teve um dos maiores profetas que a Bíblia, que a palavra de Deus, que o povo de Israel e que nós conhecemos, que é o famoso Samuel. Deus lembrará de você que deseja ter filhos.
Deus lembrará de você, mulher que acha que você é muito velha. Deus lembrará de você, mulher que acha que já não pode ter filhos. Deus lembrará de você e a promessa será cumprida de multiplicar, de ter filhos, de ter a aljava cheia, porque Deus prometeu e Ele irá se mover a seu favor. Salmo 106, 46, 45, e lembrou-se da sua aliança. Por amor ao povo de Deus, Deus se arrependeu e foi misericordioso e poupou o povo no deserto. Salmo 136, 23, aquele que se lembrou de nós em nossa humilhação, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui este salmo já está apontando para o Novo Testamento, Lucas 1,54, lembrando-se da sua misericórdia no cântico de Ana, no cântico de Maria, no nascimento de Jesus. Foi expressado, foi relembrado esta lembrança de Deus, baseado na grande misericórdia. Atos 10, 31, Cornélio estava orando e a oração foi ouvida, e então aquela oração chegou em memória diante de Deus, e Deus começou a agir agora com um povo gentil através de Cornélio. Muito bem, estas ações denotam claramente a lembrança de Deus. Mas a lembrança de Deus, ela tem um pilar. E este pilar se divide em 3 características, 3 verbos, 3 ações extraordinárias a nosso favor. E no Salmo 8 nós encontramos estas 3 características. A primeira situação é que quando Deus lembra, Deus honra. Veja o versículo 5. Fizeste o ser humano um pouco menor que os anjos e o coroaste de quê? De glória e de honra. Eu e você, por meio de Jesus Cristo de Nazaré, pela salvação, pela graça, pelo poder da palavra, por aquilo que é concedido dos céus a nós, nós fomos coroados, coroa da criação. Eu e você não somos um qualquer deixado de lado, não somos um abandonado, não somos obra do acaso, mas nós somos coroa da criação e somos menores do que os anjos, mas nós precisamos entender que quando Deus lembra de nós, Ele nos lembra com este olhar de chamado, escolhido, de pessoa que tem o nome de Jesus, que tem a marca do Cordeiro, que carrega os céus, que representa a eternidade, que vive o verbo vivo de Deus, que vive o Evangelho, que vive as boas novas. Portanto, quando você for orar da próxima vez, por favor, não ore dizendo que você é um inseto, que você é uma barata, que você é um rato ou que você é um qualquer. Não, você orará dizendo: Senhor, obrigado, porque a tua graça me honra, o Senhor me coroou com a tua presença. Eu tenho a marca do sangue de Jesus Cristo na minha vida. Eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Jesus Cristo, o vitorioso, o Filho do Deus vivo. É honra. Isto é honra. Eu lembro, algum tempo atrás, há muito tempo atrás, eu havia recém-chegado da Argentina como missionário e estava hospedado em uma igreja, um quartinho da igreja, 1 metro por 1 metro, ia para a faculdade, 6 quilômetros em Curitiba, melhor transporte do Brasil. Eu não tinha dinheiro para pagar o transporte e ia a pé. E um dia, indo para a faculdade, eu reclamei, falei: Senhor, isto não é aceitável. Eu não aceito isso, estou indo estudar a tua palavra, dediquei o meu tempo na Argentina, moro nesse quarto 1 por 1, Senhor amado, estou comendo macarrão com farinha, Senhor, eu não aceito isto. E o Senhor falou para mim: olha para baixo, e eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, o que é que eu vi? As minhas pernas,
os meus pés, e o Espírito Santo perguntou: o que é que você vê? Eu disse: vejo as pernas e vejo os pés. E ele disse: então honre ao Senhor com as suas pernas e com os seus pés, que isto é para a honra e glória do Senhor. Caminhe, caminhe, caminhe. E a partir daquele dia eu entendi o propósito de Deus em nos levar em situações estreitas, é para resplandecer a sua glória, resplandecer a sua vontade, é para nos honrar, é para nos fortalecer, para recebermos a bênção completa. Hoje eu consigo compreender o que significa não ter o valor para pagar um transporte público. Hoje eu consigo compreender o que significa ficar meses comendo macarrão com farinha, porque não tinha extrato para mexer no macarrão. Hoje eu consigo abençoar pessoas. Hoje eu consigo ter este olhar. Hoje eu consigo representar a honra do Senhor, a honra da palavra, porque o Senhor me ensinou que eu sou amado, escolhido, que eu sou separado, que eu tenho um propósito e que antes de eu nascer Ele já me conhecia e o meu nome já estava escrito, e eu aceitei este plano e aceitei a Jesus Cristo. Isto é honra. Isto é honra. E você precisa compreender e viver isto. Gênesis 1, 26, coloca aí na tela, por favor. Veja o que aconteceu neste texto. Façamos. Então Deus determinou. Olha, nós não temos tempo para fazer aqui uma rápida exegese neste versículo, mas tem algumas palavras que merecem ser realçadas. Então Deus determinou. Façamos o ser humano. Todos nós que estamos aqui, nos enquadramos como seres humanos? Sim. Aqui está um ato extraordinário da eternidade se manifestando na terra. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, aves, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Sabe aquele momento que você olha no espelho e fala assim: poxa, como eu estou horrível. Meu Deus, como eu sou feio. Meu Deus, esse cabelo meu é terrível. Senhor, e esse cabelo que está caindo. Sabe quando você olha no espelho e começa a desonrar você mesmo? Neste momento você está desonrando Gênesis capítulo 1 e 26. Porque você é a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. Nós somos criados pelo Todo-Poderoso e Ele nos honra e nós devemos honrar este momento. Sabe por quê? Porque Deus escolheu nos honrar. Ele não olhou para o nosso pecado, não olhou para a nossa indignidade, não olhou para o nosso erro, nos enviou a Jesus Cristo para continuar nos honrando. Portanto, você tem valor, sim. Você tem valor, porque Deus te honra, e é a palavra quem diz isto. Deus lembra de você. E quando Deus lembra, não apenas acontece a honra, mas acontece também o quê? A confiança. A confiança. O Salmo 8, 6. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo colocaste debaixo dos teus pés. Tudo colocaste debaixo dos seus pés. Há muito tempo atrás, eu ouvi uma ilustração, achei até interessante, engraçada. O caçador saiu para caçar, e aquele caçador era evangélico, era crente. E de repente, naquela caça, naquele movimento, ele se encontra com uma onça. Uma onça. E quem já se encontrou com uma onça, sabe o que significa isto.
Eu já encontrei com a onça montado a cavalo e quase fiz o número 2 ali, porque o negócio é terrível. Arrepiei todo, o cavalo levantou as orelhas assim, eu falei, Jesus, mas quando nós vimos aquilo? Enfim, aquele caçador se encontrou com a onça, e ali não tinha como mexer com a espingarda, porque foi muito surpresa. Ele falou, o que me resta agora é orar. Orar, não tem jeito, não vai dar tempo de eu dar o tiro, não vai dar tempo de pegar a espingarda. Ajoelhou e começou a agradecer a Deus pelo livramento e nada aconteceu. Ele, Jesus, obrigado. Quando ele abriu o olho, a onça estava ajoelhada agradecendo pelo alimento, porque a onça também era crente. Olha, tudo que o Senhor colocou debaixo dos nossos pés. Você imagina Adão nomeando os animais? Você imagina, no início da criação, este texto bíblico mostra a confiança do Todo-Poderoso em projetos como o projeto de Noé, em projetos como o projeto de Moisés, em projeto como o projeto dos discípulos. É a confiança de Deus. Quando Deus se lembra, Ele coloca sobre nós o cuidado, Ele coloca sobre nós a participação no seu projeto. O que eu quero afirmar aqui nesta noite é que a confiança de Deus te desafia, mas te desafia com um propósito. Deus se lembra de você, Ele confia em você, Ele espera e deseja e prepara o caminho para que você cumpra o propósito dele na sua vida. E esta confiança é sobrenatural. O homem não pode explicar. O ser humano não consegue deixar claro o que significa a confiança de Deus. Mas a palavra de Deus nos garante que a aliança divina, ela é inquebrável. 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 Conheci um pastor que tinha problema com alcoolismo, na época não era pastor, era simplesmente um alcoólatra, desvenerado. A mulher buscava ele nos botecos, num carrinho de mão. Ele estava tão bêbado que caía, a mulher deitava o carrinho de mão, jogava ele no carrinho de mão e trazia para casa. E aquele homem foi levado à igreja várias vezes, aceitou Jesus várias vezes. E ninguém confiava. Não, Elias já aceitou Jesus 10 vezes. Meu Deus, lá vem o Elias de novo no carrinho de mão e a mulher dele carregando ele 10 vezes. E o Senhor nunca desistiu do Elias. Hoje é o pastor Elias, pastor de uma grande igreja, servo de Deus, próspero, abençoador, abençoado e abençoador. Sabe por quê? Porque Deus não desiste, Deus confia, não importa a sua história, não importa o seu passado, o Senhor não quer lembrar e Ele não se lembrará do seu passado, mas Ele lembra da promessa, da confiança, do depósito, do tesouro especial que Ele colocou nas suas mãos. Isto é lembrança divina, é confiança, é seguir adiante. É isto que este salmo nos mostra. É isto que a palavra de Deus deixa muito claro. O Salmo 8 revela isto. O Senhor lembrando do ser humano, o Senhor honrando o ser humano, o Senhor confiando a responsabilidade desta palavra. O apóstolo Paulo diz que esta palavra é o tesouro especial depositado num vaso de barro que sou eu e você. Isto é honra, isto é lembrança, isto é confiança. Nós somos o povo da terra que tem da parte de Deus esta direção de anunciar a palavra de vida, de viver vida plena. Tudo isto é honra, tudo isto é confiança, tudo isto é lembrança de Deus a nosso favor. E hoje eu quero convidar você para um desafio. Vamos colocar-nos de pé.
O Anderson me perguntou ali, pastor, tem alguma canção que o senhor gostaria? Eu brinquei com ele, Chitãozinho e Chororó, a Porteira Velha. Mas ele não canta essa, nem pode cantar, né? Mas nós poderíamos cantar aqui, eu quero ser um vaso novo, talvez. Mas antes de cantarmos esta canção que o Senhor colocou no coração do Anderson e da equipe, eu quero desafiar você a fazer uma declaração que irá mudar o contexto da sua vida, irá mudar o contexto espiritual. A declaração é a seguinte: Deus lembra de mim, Deus me honra, Deus confia em mim. Eu vou repetir para você memorizar e depois nós repetiremos, mas você não faça isso de forma aleatória ou mecanicamente. Faça se realmente você contempla a lembrança de Deus a seu favor. Então a declaração diz assim: Deus se lembra de mim, Deus me honra e Deus confia em mim. Podemos fazer? Todos juntos? Vamos lá, primeira parte. Deus se lembra de mim. Para ensaio foi muito bom. Vamos agora para valer e fala de coração. Confessa isso, assim como nós sempre confessamos aqui, quando nós iniciamos a palavra, a profissão da palavra. Vamos lá, 1, 2, 3. Deus se lembra de mim. Segundo lugar, Deus me honra. Vamos lá. Deus me honra. Mais uma vez, Deus me honra. E em terceiro lugar, Deus confia em mim. Você pode repetir isso mais uma vez? Deus confia em mim. Portanto, Deus se lembra de você. Ele sempre continuará lembrando, honrando e confiando. Esta é uma promessa eterna. Esta é uma promessa de vida, vida plena, vida abundante. Sai a tristeza, sai a angústia, sai a solidão, sai a depressão. Sabe por quê? Porque Deus hoje escolheu agir. Deus hoje escolheu cumprir a promessa. Deus hoje escolheu ter uma atenção especial para você, porque Ele se lembra de você em nome de Jesus.